Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Eu sou Alessandro Moraes e hoje nós vamos estar estudando juntos o capítulo 15 do livro de Romanos. Nós estamos fazendo esse estudo de Romanos. Hoje já é a aula de número 42. Nós vamos dar início ao capítulo 15. Estamos já chegando no finalzinho aí do livro de Romanos. O livro de Romanos tem 16 capítulos. Então eu creio que vai ser a aula de hoje, 42, a próxima aula, 43. Eu creio que nós iremos finalizar o livro de Romanos na aula 44, tá? E depois que a gente finalizar esse curso de Romanos, já estou preparando aí um outro estudo sobre um livro da Bíblia. Eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Eu tenho certeza que vai, assim, no tempo que nós estamos vivendo atualmente, vai nos trazer muita informação para a gente ver o que está acontecendo no nosso dia a dia e como a nossa vida diária, tudo que está acontecendo no mundo, está correlacionado, né, com a palavra de Deus, com a verdade, com a Bíblia, ok? Mas é isso aí, pessoal. A aula passada aí nós finalizamos o capítulo 14 de Romanos, onde Paulo estava nos ensinando, né, sobre como nós vivermos em comunhão uns com os outros, né? Ele estava falando especialmente aos que já são cristãos. Então, mesmo no meio cristão, algumas pessoas que entendem que pode fazer determinadas coisas, né? E outros cristãos não aceitam fazer. Exemplo, às vezes comer um determinado tipo de carne, beber uma taça de vinho e assim por diante. A Bíblia, em algumas coisas, ela não é específica sobre o que nós podemos e não podemos fazer, ok? Naquilo que a Bíblia é específica, não há dúvida, nós devemos seguir a palavra de Deus. Mas naquilo que a Bíblia não é específica, então aí cada um tem a consciência que o Espírito Santo dá a nós. Agora, o que Paulo vem nos ensinando nesse capítulo 14 e hoje também no capítulo 15, onde Paulo vai continuar batendo nessa tecla da comunhão entre os cristãos que são mais fortes e entre os cristãos que ele fala mais fracos, né? Sobre essa comunhão que tem que haver. Apesar dessa diferença de ideias, de pensamentos, tem que haver a comunhão. E na aula de hoje, Paulo vai incrementar aí a presença de Jesus Cristo como exemplo dessa comunhão. Ok, pessoal? Então, hoje, Corumbá, dia 6 de agosto de 2023. Está muito quente aqui, né? Estamos aí com uma sensação térmica de 36 graus. O ventilador está ligado aqui. Pelo jeito, o verão, né? O verão, nem falo o verão, o calor desse segundo semestre aqui, 2003, vai ser bem forte em Corumbá. E não tem jeito, né? Vamos, vamos pedindo graça ao Senhor aí e, e vivendo aí com saúde. Vamos estar orando para dar início a essa aula de hoje. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais esse tempo na Tua presença. Muito obrigado pela Tua palavra que nos ensina. Tua palavra, Pai amado, que nos traz fé, nos traz esperança, que nos corrige, Senhor, de muitas falhas das nossas vidas. Que o Senhor permaneça conosco, o Espírito Santo de Deus, nos ensinando realmente. Que todo o Seu ensinamento venha a ficar gravado em nossos corações, para que no nosso dia a dia nós possamos praticar cada um dos seus ensinamentos, ó Deus. E nessas últimas lições que nós temos visto e ouvido, que nós possamos, que o Senhor nos ensine, ó Pai, a termos comunhão uns com os outros. Que o Senhor coloque realmente um amor, um sentimento de paz, de comunhão, pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas, porque nós sabemos e estamos aprendendo que só através da Tua misericórdia, só através da Tua graça, só através do Teu poder, do Teu Espírito Santo sobre nós, é que nós muitas vezes deixamos de fazer a nossa vontade para poder estar em comunhão com o próximo. Fica conosco, Senhor, que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Vamos lá então. Título da nossa aula de hoje, né? Aula 42, é Jesus, o nosso grande
exemplo, ok? Então, a aula de hoje nós iremos estar aí vendo, né, a primeira parte aí do capítulo 15, que é Jesus, nosso grande exemplo, que vai do versículo 1 ao versículo 13, né? A parte A aí é Jesus, nosso grande exemplo para com o fraco e o forte, nosso grande exemplo e como segui-lo, né? O Jesus, nosso grande exemplo para com o judeu e o gentil, e Jesus, nosso exemplo, e o segredo para seguir Jesus, né? E a segunda parte, que será a próxima aula, a aula número 43, nós iremos ver aí o final do capítulo 15 de Romanos, que é do versículo 14 ao 33. E Paulo vai falar a igreja em Roma, né? E depois Paulo vai falar um pouco sobre o seu ministério, ok? Mas hoje eu quero ler com vocês aí, antes de nós adentrarmos aqui aos slides da aula, vamos ler na Bíblia, do versículo 1 ao versículo 13, ok? Deixa eu abrir aqui a Bíblia, tá? Então, Romanos 15, né? Do versículo 1 ao 13, diz assim: mesmo que acreditemos que não faz diferença para o Senhor se praticarmos essas coisas, ainda assim não podemos ir adiante e praticá-las para agradarmos a nós mesmos. É preciso carregar o peso de termos consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas, daqueles que se sentem que essas coisas estão erradas. Agrademos ao outro e não a nós mesmos, e façamos aquilo que é para o seu bem, e assim o edificaremos no Senhor. Pois Cristo também não procurou agradar a si mesmo, tal como disse o salmista: os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. E essas coisas que foram registradas nas escrituras no passado servem para nos ensinar a paciência e para nos animar, a fim de que mantenhamos a nossa esperança. Que Deus, aquele que dá paciência e ânimo, possa ajudá-los a viver em completa harmonia uns com os outros, cada um tendo para com o outro a mesma atitude de Cristo. E então, todos nós podemos juntos louvar ao Senhor a uma voz, dando glória a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham-se calorosamente uns aos outros, tal como Cristo os acolheu calorosamente. E então Deus será glorificado. Lembrem-se que Jesus Cristo veio para mostrar que Deus é fiel às suas promessas para os que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para que se cumprissem as promessas feitas aos patriarcas. E lembrem-se que ele veio também para que os gentios dessem glória a Deus pelas suas misericórdias para com eles. E isso foi o que o salmista quis dizer quando escreveu: eu louvarei entre os que não são israelitas e cantarei ao seu nome. E em outro lugar diz: regozijem-se vocês, gentios, juntamente com o seu povo. E mais uma vez, louvem ao Senhor todos vocês, gentios, e todos os povos o louvem. E o profeta Isaías também disse: haverá um herdeiro na casa de Jessé, e ele será rei sobre os gentios. E eles porão suas esperanças somente nele. E o Deus da esperança os encha de alegria e de paz, enquanto crerem nele. Oro para que vocês transbordem de esperança nele, mediante o poder do Espírito Santo. Amém. Então, queridos, estes são os 13 versículos que nós iremos estudar nessa aula de hoje, ok? Bom, um dos problemas da igreja cristã é que podemos estar completamente corretos em nossa doutrina e prática, mas sermos muito radicais a este respeito.
E este é o problema essencial que Paulo aborda aqui. A aplicação de toda a doutrina poderosa que nós tivemos em Romanos, associada com a prática do convívio com outros cristãos. Então, ou seja, o que Paulo está nos ensinando aqui nesses últimos capítulos? Toda a doutrina que ele nos passou, desde lá de Romanos 1, 2, tal, foi 8, 9, 10, certo? Tudo isso que ele nos ensinou, agora ele está falando para nós praticarmos aquilo que nós aprendemos com ele, porém, de uma forma que haja comunhão com nossos irmãos em Cristo. Tá? Então, Paulo nos apresenta duas causas principais de divisão entre cristãos pelo mundo inteiro. Né? Então, quer dizer, mesmo sendo do mesmo povo cristão, mesmo povo acreditando, né, na Bíblia, que é uma só, em Cristo, que é um só, ainda há divisões entre esse povo cristão. E por que há divisões? Então, tem divisões que se originam por diferenças do quê? De convicção e de ponto de vista. Né? Não literalmente pela palavra que está ali de Deus, mas pelo entendimento da palavra. Então, por convicções e pontos de vista. E divisões também que existem causadas pelo quê? Por distinções raciais e de classe social. Ok? Ah, mas nós estamos no ano de 2023. Será que ainda existe realmente essas distinções? Sim, queridos, existem, tá? Por mais incrível que pareça, mas existe sim. Bom, vamos ver o primeiro ponto aí, que é o ponto A, né? E de Jesus, um exemplo para com o fraco e o forte. Versículos 1 e 2 novamente, do capítulo 15 de Romanos. Mesmo que acreditemos que não faz diferença para o Senhor se praticarmos essas coisas, ainda assim não podemos ir adiante e praticá-las, para agradarmos a nós mesmos. É preciso carregar o peso de termos consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas, daqueles que sentem que essas coisas estão erradas. Agrademos ao outro e não a nós mesmos, e façamos aquilo que é para o seu bem, e assim o edificaremos no Senhor. Né? Nós iremos ajudar aquela pessoa que tem aquela dúvida a ser edificada, a aprender mais no Senhor. Ok? Então, Paulo novamente se refere ao problema dos cristãos legalistas, né? Chamando-os de cristãos fracos. O que seria essa distinção de Paulo quanto aos cristãos fracos e fortes, né? Que nós já vimos na aula passada. Então, os fracos é o que ele chama de legalistas, ou seja, que têm usos e costumes muito mais, como posso dizer, rígidos a respeito de muitas coisas. Enquanto os cristãos fortes seriam mais os liberalistas, né? Mas sempre, né, aqui falando de novo, e para os liberalistas, né, os cristãos que acham que podem fazer mais coisas que os outros, existe uma linha aí que delimita, né, toda essa liberdade do pecado, que separa a liberdade do pecado. Então nós temos que conhecer muito bem qual é essa linha. Nós aprendemos na aula passada aí, ou na retrasada, que essa linha é o amor pelo próximo. Então, a partir do momento que eu estiver fazendo algo que vai estar prejudicando o meu próximo, mesmo que eu saiba que aquilo para mim é ok, mas para o meu próximo não é, então eu não devo fazer. Ok? É isso, né? Então, Paulo está se referindo aqui, né, ao problema dos cristãos legalistas. Os que têm o hábito de discutir detalhadamente seu ponto de vista a respeito daquelas questões indiferentes. As questões indiferentes são as questões que a Bíblia não trata com detalhes. Okay? E qual é a resposta de Paulo a este problema?
ele diz para os cristãos fortes, né, os mais liberalistas, não se irritarem com os fracos, não se afastarem deles e nem afrontá-los, mas para que os instrua pacientemente, né, o edifiquem no Senhor, edificando-os para o seu próprio bem. Então, quando nós identificarmos, quando os cristãos mais fortes identificarem aqueles mais fracos, né, ou seja, os liberalistas, encontrar-se com os legalistas, não se afastem deles, não fiquem irritados com eles. Procurem conversar, se aproximar, né? Ter mais comunhão, intimidade, e quem sabe com a palavra de Deus, com o seu exemplo, eles acabam talvez entendendo a sua posição. É isso que Paulo está nos explicando aqui. O versículo 3 diz o seguinte: pois Cristo também não procurou agradar a si mesmo, tal como disse o salmista: os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Então aqui Paulo já vem o quê? Ele vai nos dar o exemplo de Cristo, né? O exemplo de conduta que Paulo nos dá é Jesus Cristo. E mesmo sendo o Senhor, Jesus, o Senhor de todas as coisas, não buscou agradar a si mesmo. Ao contrário, Jesus viveu aqui neste mundo buscando e edificando, ensinando, fazendo crescer aqueles que estavam ao seu redor. Paulo então cita o Salmo 69, 9, que nós vemos ali em cima, né? Os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Porque quando Cristo estava sendo crucificado, naquele momento, todos os pecados de todos os homens que já tinham passado e daqueles que ainda iam passar, caíram sobre Jesus. Então este é o exemplo radical de Jesus, da verdadeira conduta cristã. Devemos agir completamente ao contrário de nossas inclinações naturais, né? Então, como é uma verdadeira conduta cristã? É que, ao invés de eu agir da maneira que eu quero e que eu entendo, muitas vezes eu tenho que abrir mão de certas coisas para poder agir de uma forma que não vá prejudicar o meu próximo, né? Não vai prejudicar o meu irmão. Então, muitas vezes eu deixo de fazer aquilo que a minha carne, né, a minha inclinação natural quer, para poder ajudar a edificar outra pessoa. Então, por nossa natureza carnal, todos nós gostamos de satisfazer as nossas próprias vontades. Desejo de conforto e bem-estar, né? Afinal de contas, quem não quer fazer tudo aquilo que pensa, que imagina, que gosta? Quem não gosta de um conforto, de um bem-estar? Mas, né, se nós estivermos cheios do poder do Espírito Santo de Deus, nós vamos o quê? Descobrir que é completamente possível viver a favor dos outros, buscando o bem-estar deles, ao invés de colocar o nosso bem-estar em primeiro lugar, né? É difícil entender isso? É. Como eu vou deixar de fazer aquilo que é minha vontade para fazer a vontade do outro? Somente através do poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amém? Então, que exemplo nós temos seguido? Já observou que não gostamos de ser privados de algo que cremos ter o direito de usufruir? Mas eu tenho o direito de fazer isso, como eu não vou fazer? Será que outra pessoa vai me impedir de fazer aquilo que eu posso e que eu quero? É assim que muitas vezes nós pensamos? Então, a nossa reação inicial é dizer: eu não me importo com sua opinião a respeito disso. E aí a gente segue adiante, né? E fazemos aquilo que nós queremos para satisfazer a nós mesmos. Mas se nós agirmos desta forma, não pensando no outro, nós simplesmente estamos seguindo a filosofia do mundo e não a filosofia, os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, um cristão que leva Deus a sério, ele anseia por agradar a Ele, a Deus, e por entregar-lhe os desejos do seu coração. E se interessa honestamente, né, de verdade, pelos outros, pelo meu próximo.
porque sabe que Deus se importa com todo mundo, né? E Jesus viveu dessa maneira, não se importando com ele, mas se importando com cada um que estava ao seu redor. Então, nós vemos este exemplo não só na vida de Jesus, que se importava com as outras pessoas e não com ele, mas lá no Velho Testamento, nós encontramos muitos homens que nos ensinam também essa mesma lição. Bom, versículo 4. Essas coisas que foram registradas nas Escrituras no passado servem para nos ensinar a paciência e para nos animar, a fim de que mantenhamos a nossa esperança, né? Porque, convenhamos, não é nada fácil. Muitas vezes deixar de fazer aquilo que eu quero fazer para ajudar outra pessoa. Então temos que ter o quê? Paciência. E depois temos que ter o quê? Ânimo, né? Eu tenho que me animar, ser feliz por estar ajudando outra pessoa, ao invés de fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Então as histórias verídicas, né, verdadeiras, de homens e mulheres do Antigo Testamento, nos mostram como Deus os ensinou a viver não a favor de interesses pessoais, mas com os corações dedicados a buscar os interesses de Deus. E desta forma, Deus trabalhou na vida deles. E Deus também trabalha dessa mesma forma em nossas vidas. Em Gênesis, capítulo 11 até o 25, nós temos o quê? O grande exemplo da história de Abraão com Deus. Nós vemos como Deus o conduziu, sempre um problema após o outro, crise após crise. A gente pode ler, se deleitar nesses capítulos de Gênesis, do 11 ao 25, e ver de camarote, como cada uma desses problemas, dessas crises, Deus resolveu. Como Deus, observar a ação de Deus trabalhando na vida de Abraão de formas diferentes. E nós também podemos examinar a intervenção de Deus na vida de outros personagens bíblicos, de José. José é um baita exemplo, José foi traído pelos irmãos, foi jogado num poço, foi vendido como escravo, depois foi condenado à prisão porque a esposa de um dos oficiais mentiu para o seu marido que José estava querendo se deitar com ela, e na verdade era o contrário. José enfrentou várias e várias lutas, mas todas essas situações, em todas as situações, eu tenho certeza que Deus deu a ele o quê? Paciência e ânimo, até chegar a ser o quê? O governador do Egito, até chegar à posição que Deus já tinha preparado para ele. Então, todos esses personagens, Abraão, José, Sansão, Daniel, Rainha Esther e muitos outros, são exemplos de pessoas que nós podemos nos inspirar para poder trazer à nossa vida paciência e ânimo também. E Ray Stedman cita o seguinte: quando sua fé começar a falhar e seu coração se encontrar no aperto da dúvida, volte-se para o registro da ação de Deus na vida dos homens e mulheres do Velho Testamento. Você verá que sua fé se acenderá novamente. Então aí, uma citação de Ray Stedman dizendo para nós: olha, toda vez que você se sentir mal, sentir para baixo, estiver na dúvida, volta lá para o Velho Testamento, dá uma lida aí sobre a vida de Abraão, sobre a vida de José, Daniel, e aí você vai ver como Deus age em nossa vida. Mesmo parecendo que Deus não está ligando para nós, mesmo parecendo que Deus não está ao nosso lado, não está nos ajudando, Ele está da maneira dele, que é a melhor maneira, e na hora certa, Ele vai nos levantar. Amém? Então é muito importante, se nós estivermos em dúvida, ler a Bíblia e ver o exemplo desses homens, como Deus trabalhou na vida desses homens, e Deus pode também trabalhar na minha e na sua vida, ok? Bom, como seguir esses exemplos? Versículos 5 e 6.
e Romanos 15. Que Deus, aquele que dá paciência e ânimo, possa ajudá-los a viver em completa harmonia uns com os outros. Cada um tendo para com o outro a mesma atitude de Cristo. E então todos nós podemos juntos louvar ao Senhor a uma voz, dando glória a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui Paulo nos mostra, né, que uma das maneiras de glorificar a Deus é o quê? Viver em harmonia com os outros, com o nosso próximo. Então, toda vez que eu estou vivendo em harmonia com o meu próximo, eu estou glorificando a Deus. E qual o segredo para conseguir essa harmonia de uns para com os outros, né? A gente se pergunta, qual é o segredo para viver em harmonia, né? O segredo é agir segundo Jesus Cristo. Toda vez que eu for fazer algo, eu teria que me colocar no lugar de Cristo. Se Cristo estivesse aqui no meu lugar, como ele faria? Então, se ele faria dessa maneira, é assim que eu tenho que fazer. Então, eu tenho que agir segundo Jesus Cristo. Só assim eu conseguirei viver em harmonia com outras pessoas. Então, veja que quando Paulo menciona que Jesus não buscou agradar a si próprio, ele não está nos dando apenas um exemplo a seguir, mas sim um exemplo de vida que podemos obter através de Jesus, né? E esta é a grande diferença de todos os outros exemplos que nós podemos ter. Além de termos o exemplo, né, de Cristo, como Cristo agiu, Cristo também nos ajuda a sermos como Ele. Então, nós não podemos esquecer, certo, de tudo o que o livro de Romanos nos ensinou até agora. Tudo que nós aprendemos, né, ao longo de todos esses meses de estudo. Então, nós podemos ter uma nova vida, uma vida diferente dos padrões que esse mundo está vivendo. Quando nós vivemos através de Cristo. Então, se nós vivemos, se nós aprendemos a palavra de Deus né, mais somar a vivência através de Cristo, aí sim nós podemos ter uma vida diferente, tá? Então, somente através de Cristo é que nós podemos obter o quê? Um espírito de unidade. Só através de Cristo nós podemos viver em harmonia uns com os outros. Somente assim nós poderemos glorificar a Deus, né? Porque nós temos o quê? Nossa comunhão, né? Um dos significados, né, que a gente fala da cruz é o quê? A cruz, né, é assim. Então nós falamos que nós estamos em comunhão vertical com Deus, né? E em comunhão horizontal com o nosso próximo, com as pessoas que estão ao nosso redor. Então é importante essas duas comunhões, tanto a vertical como a horizontal. Mas é essa comunhão horizontal que dita como está a minha vida com Deus, ok? Então é minha comunhão com o meu próximo que vai me ditar como está a minha comunhão com Deus. Então, a partir do momento que eu estou tendo unidade com o meu próximo, que eu estou compreendendo a vida dele, que eu estou tentando ajudar, edificar a vida dele, amando a ele, estarei assim então glorificando a Deus, ok? Bom, ponto C, para com o judeu e o gentil. O exemplo de Jesus para com o judeu e o gentil. Então, na ocasião em que Paulo escreveu a carta aos Romanos, havia o quê? Dois grupos na igreja romana, dois grupos de pessoas na igreja romana, os judeus e os gentios, né? Então, esses dois grupos eram cristãos, judeus convertidos ao cristianismo e gentios convertidos ao cristianismo. Então, quem são os gentios? Já expliquei várias vezes. Todo o povo que não é judeu. Então, quem não é judeu é gentil, ok? Então, esses dois grupos eram cristãos, mas eles vieram e tinham origens bem diferentes, ok? Costumes, cultura bem diferentes. E isso começou o quê? A levantar divisões na igreja. Então, para o judeu daqueles dias, um gentil não fazia nada certo.
comia os alimentos errados, lia os livros errados, seguia líderes errados, observava os costumes errados, né? Até mesmo a língua que eles falavam estava errada, tinha que falar o hebreu. Então, desta forma, havia muitos conflitos por estarem juntos na mesma igreja. Então, apesar dos dois grupos serem cristãos, estarem dentro da mesma igreja, igreja de Roma cristã, havia divisões entre eles, né? Havia muito conflito entre eles. E aí o versículo 7 diz assim: portanto, acolham-se calorosamente uns com os outros, aos outros, né? Então Paulo está usando aqui uma expressão bem forte. Acolham-se calorosamente, ou seja, fiquem bem unidos uns aos outros, tal como Cristo os acolheu calorosamente, e então Deus será glorificado. Então Paulo, mais uma vez, adverte aqui que as distinções, né, raciais e também as distinções de classe social não devem fazer qualquer diferença entre os cristãos. Por quê? Porque essas coisas são pontos superficiais. Eu sou rico, eu sou pobre, eu sou da classe média, se eu sou branco, se eu sou negro, se eu sou índio, se eu sou oriental, se eu sou judeu, né? Qualquer um desses pontos são superficiais. Porque a única coisa importante mesmo é que se Deus elegeu, se Deus aceitou alguém como filho dele, então, consequentemente, devemos aceitar também. Por quê? Porque será um irmão em Cristo Jesus, né? Então é da minha mesma família. Então não deve haver essas distinções raciais ou de classe social dentro de uma igreja. Versículo 8 e 9, parte A. Lembrem-se que Jesus Cristo veio para mostrar que Deus é fiel às suas promessas para os que são da circuncisão, ou seja, os judeus. Então, para os que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para que se cumprissem as promessas feitas aos patriarcas, né? Cumprisse as promessas feitas a Abraão, a Isaac, a Jacó. E lembre-se que ele veio também para que os gentios, ou seja, aquele que não é judeu, dessem glória a Deus pelas suas misericórdias para com ele. Então, mais uma vez, temos o exemplo de Jesus, vemos o exemplo de Jesus, né? E ele disse, certa ocasião, aos seus discípulos, lá em João 10,16, Jesus dizendo essas palavras: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Isso ele está falando com quem? Com os judeus. Está falando, ó, senhores judeus, meus seguidores, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Ou seja, eu tenho também os gentios, né? É necessário que eu as conduza também. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Então, o que Cristo estava falando aqui para os seus seguidores? Olha, vai chegar um tempo e a minha palavra também vai chegar aos gentios. Eles vão ouvir, vão acreditar. E vocês, judeus, vão ter que se unir aos gentios e formar um só rebanho, um só povo. Porque eu serei um pastor só. Então, Paulo aqui, né, ele quer explicar como a congregação mista entre judeus e gentios em Roma glorifica a Deus, pois a veracidade dele é confirmada pela conversão de judeus e sua misericórdia pela salvação dos gentios. O apóstolo, então, nos prova que a inclusão dos gentios na misericórdia de Deus não foi uma decisão de última hora, né? Foi algo que Deus decidiu, depois do nascimento de Cristo. Não, né? E tem uma série de testemunhos do Velho Testamento, ou seja, antes da vinda de Cristo a essa terra, que Deus já falava sobre os gentios, que estava no plano dele já, né? Não somente os judeus. Bom, versículos 9, segunda parte B ao 12 agora. Isso foi o que o salmista quis dizer quando escreveu: eu louvarei entre os que não são israelitas e cantarei ao seu nome. Em outro lugar diz: regozijem-se, vocês gentios, juntamente com seu povo.
E mais uma vez, louvem ao Senhor, todos vocês gentios, e todos os povos o louvem. E o profeta Isaías também disse: haverá um herdeiro na casa de Jessé, né? Casa de Davi, Cristo, e ele será rei sobre os gentios. E os gentios porão suas esperanças somente em Cristo. Né? Então você vê aqui, tanto no livro de Salmos, como no livro do profeta Isaías, que são do Velho Testamento, antes da vinda de Jesus, e Deus já estava falando que os gentios seria também um povo dele. Então, né, talvez esse exemplo de Jesus em relação aos judeus e gentios não tenha muita importância para mim e para você hoje, porque, afinal de contas, se você vive aqui no Brasil, né, então dificilmente você convive direto com judeus. Pode ser que tenha algum grupo que conviva, mas é bem mais difícil. Mas essa aplicação que nós estamos vendo aqui na prática para nós, pode-se colocar outro grupo de pessoas, né? Em vez de colocar gentios e judeus, podemos colocar pessoas de classe A, pessoas de classe C, pessoas de classe D. Podemos colocar aí nós, as pessoas que são mais bem de vida, né? Tem um status social melhor com as que não têm, pessoas que são negras com as pessoas que são brancas, e assim por diante, né? Então, nós não podemos fazer essa distinção dentro da igreja, uma distinção racial e de classe social, ok? É isso que Paulo está nos ensinando para que nós possamos fazer essa aplicação nos dias de hoje, nosso aqui. Bom, agora, em apenas um verso, que é o verso 13, nós temos o resultado e a chave para tornar essa comunhão, né, entre raças diferentes, entre classes sociais diferentes, possível. E qual é a chave para isso, né? Versículo 13. Que o Deus da esperança os encha de alegria e de paz, enquanto crerem nele. Oro para que vocês transbordem de esperança nele, mediante o quê? Mediante o poder do Espírito Santo. Mediante o poder do Espírito Santo. Então, ao crermos em Deus e confiarmos na ação de Deus em nossas vidas, através do Espírito Santo, ele vai fazer o quê? Nos encher de toda alegria e paz. E com isso nós teremos totalmente condição, amor no coração, paciência, ânimo para poder viver em comunhão com nossos irmãos, mesmo que nossos irmãos pensem diferente de nós em algumas coisas. Então esse é o ponto-chave para termos comunhão com o próximo. Poder do Espírito Santo de Deus agindo em nós. Amém? Esse é o ponto-chave. Então, quando os cristãos vivem em harmonia, apesar das diferenças que podem haver, né, transbordam de esperança. Por quê? Porque creem que Deus pode transformar essas diferenças em bênçãos. E veem que essa habilidade de amar uns aos outros, com toda certeza, está no poder do Espírito Santo. Porque se não fosse o poder do Espírito Santo em nossas vidas, nós jamais deixaríamos de fazer aquilo que nós queremos para agradar outra pessoa. Ok, senhores e senhoras? Então, queridos, esta foi a nossa aula de hoje. Aula de número 42, né? Capítulo 15 aí do livro de Romanos, onde nós tivemos Jesus como o nosso principal exemplo de como viver em comunhão com o próximo. Se você gostou dessa aula, peço que deixe seu like e principalmente que você possa compartilhar esse estudo com outras pessoas. Né? Sempre lembrando que na playlist aí do canal Gospel Tech 316 tem outros cursos já, né, finalizados, cursos sobre escatologia, o curso curso Alicerces Firmes, enfim, curso do livro de Efésios, tá? São todos os cursos já que eu finalizei, que você pode assistir gratuitamente e eu espero que possa edificar a sua vida. Bom, pessoal, vamos estar orando para encerrar a nossa aula de hoje. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa aula, por mais esse tempo na Tua presença,
por mais esses ensinamentos para a nossa vida. Que o Senhor realmente, Pai, nos ajude com teu amor, com tua paz, que excede todo entendimento, derramar sobre nós, através do poder do Espírito Santo, ânimo, Senhor, esperança, fé e coragem. Que nós possamos viver em comunhão com o nosso próximo e assim glorificar o teu santo e poderoso nome, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe em mais uma semana de vida, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todo o mal, Senhor. Nos livre das setas e dardos inflamados do inimigo, das ciladas de Satanás contra nossas vidas. Que guarde a nossa família, ó Deus, guarde a nossa casa, abençoa o nosso emprego, o nosso trabalho, Senhor, e a nossa comunhão com todos. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, pessoal. Muito obrigado se você ficou comigo até esse momento. Um grande beijo para todos e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.